Inteligência sexual transcende os limites do sexo. A nossa vida sexual, ela deve ser satisfatória e para tal é preciso que ela transcenda desde a repressão sexual até aquele estágio de obsessão sexual. E, consequentemente, para sermos sexualmente inteligentes, é necessário que conheçamos os fatores biológicos do comportamento sexual e conheçamos a nós mesmos. Então, esses dois aspectos, eles interagem para que possamos ser sexualmente inteligentes. E para isso também é necessário que o sujeito veja além dos mitos culturais, que ele consiga revelar os seus desejos mais autênticos. E com isso ele desenvolva habilidades emocionais e sexuais e consiga partilhar tudo isso com a sua parceria. Porque muitas vezes você acaba tendo desejos, vontades, ideias, mas você se reprime tanto porque tem aquele culto da ideia da vergonha, do que aquilo é pecado, é feio, que você acaba não conversando com a parceria. E há um paradoxo muito grande existente entre o nível intelectual e o nível de como tratamos a nossa vida sexual. E dessa forma, torna-se muito comum sabotarmos a vida sexual. E de que maneira essa sabotagem ela ocorre? Primeiro, com extrema preocupação com a opinião dos outros. E, gente, é preciso pararmos de nos preocuparmos com o que os outros estão achando ou pensando a nosso respeito. Até porque, por mais que você tenha um comportamento ético, equilibrado, se o outro não estiver aberto para lhe encarar dessa forma, de nada adiantará. É preciso também parar com essa falta de naturalidade com os nossos corpos. Costuma-se lidar muito bem com todas as estruturas orgânicas, desde que não sejam os genitais. A criança, desde pequenininha, ela já deveria ser apresentada aos seus órgãos genitais com as suas nomenclaturas corretas, por exemplo. Por qual razão que o pênis precisa ter tantos sinônimos e a vulva também tantos sinônimos? Por que não podemos encarar os seus nomes corretos de maneira tranquila, sem a sombra do preconceito, daquela crença de que é pecado, de que você não deve falar aquilo porque aquilo é feio? É preciso também parar de ter essa dificuldade de partilhar com o parceiro o que nos excita. Então, eu preciso conhecer como o meu corpo funciona. A minha parceria, precisa também conhecer como que o corpo dele funciona. E é necessário que tenhamos habilidade e tranquilidade de conversarmos uns com os outros, para que possamos dizer como eu gosto, quando eu gosto, de que maneira eu gosto. Então, isso tudo vai gerando um coeficiente de inteligência sexual. E parar definitivamente de se culpar pelos próprios desejos sexuais. Toda psique, ela tem desejos sexuais, por mais que pareçam inconscientes, por mais que, quando é abordado, que desejo sexual você tem? Vamos lá, você aí em casa que está assistindo a essa aula agora, para um pouco e se pergunta, quais são os meus desejos sexuais? Qual é a resposta? Se essa resposta ainda pareceu obscura, eu não tenho esses desejos, é hora de parar, de mergulhar dentro de você mesma e procurar por esses desejos sexuais, porque certamente eles existem. Os componentes da inteligência sexual, eles dependem muito de alguns aspectos e não estão na dependência de outros. Ou seja, uma vida sexual satisfatória, ideal, ela é algo extremamente possível de ser atingida. Claro, com esforço, com consideração, com muita compreensão. Pois ser sexualmente inteligente não depende de sorte, de beleza ou de um sex appeal inato. Não tem nada a ver, na realidade, com essas características. Ser sexualmente inteligente depende, sim, de habilidades. Habilidades que podem ser adquiridas, desenvolvidas e exercidas ao longo da sua trajetória de vida. A partir do momento em que eu passo a buscar esse conhecimento ao meu respeito, a como eu funciono, e um conhecimento em relação ao funcionamento sexual, eu vou criando essas habilidades e, consequentemente, eu vou me tornando mais maduro sexualmente. Então, vamos agora falar sobre quais são os componentes que precisamos desenvolver
para termos esse alto coeficiente de inteligência sexual. Primeiro deles, buscar conhecimento sexual. Buscar informações precisas que possam orientar nossas decisões, nossos comportamentos. Agora, principalmente, saber pô-los em prática. Porque de nada adianta se você tem um intelecto muito rico de informações, mas você olha para a sua vida e não consegue interagir e colocar esses conhecimentos na prática das suas vivências diárias. É preciso desafiar mitos, crenças e preconceitos. Porque apenas quando você é capaz de desafiar esses mitos, crenças e preconceitos, você se liberta. E essa libertação vai gerar o quê? Primeiro, um aumento da sua autoestima. E se você aumenta a sua autoestima, obviamente, você melhora a sua autoconfiança. E para ter essa autoestima aumentada, é imprescindível pôr de lado todas as mensagens que a mídia, que a família, que a sociedade impõe a seu respeito. Principalmente, nesse caso, o universo feminino, que muitas vezes torna-se extremamente refém daquele modelo, daquele estigma, daquele protótipo de mulher ideal, que hoje ela tem que ser magra, ela tem que ser alta, porque se ela foge a esses padrões, ela certamente não vai ser desejada. Então é preciso, urgentemente, faxinar e exorcizar esses conceitos. O segundo elemento da inteligência sexual é a consciência do eu sexual secreto. O que é essa consciência do eu sexual secreto? É a nossa caixinha colorida. Sabe aquela caixa preta dos aviões que todas as vezes que tem aqueles desastres é ansiosamente procurada? Pois, no nosso coeficiente de inteligência sexual, a caixinha colorida que será procurada é a nossa capacidade de reconhecermos o eu sexual secreto. E para isso, é preciso que você se familiarize com o que lhe excita, o que é que lhe atrai, quais são as suas preferências sexuais e, obviamente, quais são as suas dificuldades. Apenas quando o sujeito entra em contato consigo mesmo, que ele faz uma reflexão sobre todas essas questões, ele passa a ampliar essa consciência, ela se expande e, consequentemente, torna-se mais fácil saber o que está acontecendo internamente com você. E um terceiro elemento é a ligação com os outros. É crucial ter coragem para compartilhar com a parceria tudo a respeito de sexo. É preciso reconhecer que falar de sexo vai desde você discutir sexo no seu relacionamento atual, tentar entender os erros anteriores, partilhar preocupações com a parceria, conversar sobre comportamentos sexuais, ensinar os filhos a conversarem sobre sexualidade sem receio, sem medo, saber ouvir o outro. Então, tudo isso vai refletir num terreno extremamente bom, saudável para o desenvolvimento de uma boa parceria sexual. As vantagens sexuais, elas são inúmeras. E é importante saber que a sexualidade, ela é tão importante quanto as nossas emoções, quanto o nosso intelecto, quanto a nossa personalidade. E ter uma vida sexual ativa faz com que as pessoas se tornem mais felizes e mais saudáveis. Agora entendam, ter uma vida sexual ativa não significa necessariamente você ter que ter uma parceria sexual. Lembre-se que sexualidade transcende os limites do sexo. Então, uma pessoa pode se sentir extremamente feliz sexualmente, apesar de não estar tendo uma parceria sexual, uma vida sexual ativa, porém, ela sabe lidar com as suas emoções, ela sabe lidar com a sua sexualidade, ela tem autoconhecimento, ela se promove momentos de prazer, ela é sexualmente ativa por conta disso. É importante também, para desenvolver essa inteligência sexual, exorcizar 3 elementos básicos: o silêncio, a vergonha e o medo. E a família e a igreja precisam atualizar esses valores sexuais distorcidos para que possam começar a passar para a criança e o adolescente e, consequentemente, o adulto se transformar num ser que tem uma vivência da sua sexualidade muito mais desprovida dessas crenças de pecado ou de que ele está fazendo algo errado. E para tal,
Não conversar sobre sexo com os filhos é um erro gravíssimo, porque você já começa desde o início, onde deveria ser plantada uma semente positiva para a construção de uma educação em sexualidade, você passa a gerar medos, sentimentos de vergonha na criança em lidar com a sua sexualidade. E os obstáculos assim mais comuns para o diálogo entre pais e filhos a respeito de sexo e sexualidade são, primeiro, o adulto, ele tem uma mania muito grande de relacionar conversa com incentivo. Ah, é melhor não conversar sobre isso com o meu filho, porque assim eu vou incentivá-lo para uma prática sexual prematura. Ledo engano. Você não precisa se preocupar por isso. Muito pelo contrário. É provado cientificamente que a criança e o adolescente que recebe uma educação em sexualidade positiva, ele não apenas tende a postergar a sua iniciação sexual, como, quando a inicia, vai fazê-la com muito mais responsabilidade, noções de como eu vou respeitar a mim e ao outro, como eu vou proteger o meu corpo e proteger o corpo do outro. Então, vamos parar de relacionar conversa com incentivo. Um outro obstáculo muito grande é a carência de informação. Como que esse adulto ele vai falar sobre essas temáticas se ele procura nas suas memórias, nos conhecimentos que ele teve, e é como se ele encontrasse um grande vazio? Eu não tenho nada lá guardado, eu não tenho informações precisas, embasadas, então eu acabo passando muito do que eu acho. E é muito perigoso tratar de sexo e sexualidade apenas com o achismo, apenas com aquele conteúdo que vem do senso comum. E um outro obstáculo é o desconforto. Geralmente, pais referem sentir-se desconfortáveis ao falarem desses assuntos com os seus filhos, como se estivessem falando de algo que é, de fato, muito difícil para eles. Então, tanto o silêncio quanto a vergonha, tanto o comportamento punitivo, como também um comportamento muito libertino, tudo isso é extremamente negativo para o desenvolvimento da inteligência sexual. A primeira experiência sexual que o sujeito tem na vida também é um componente extremamente importante que vai dar uma conotação do nível de inteligência sexual. Por quê? Porque se você tem uma primeira vez que ela é cheia de fatores de elementos positivos como afeto, respeito, higiene, privacidade, então isso vai gerar uma memória extremamente positiva de que de fato o sexo naquele momento foi prazeroso. Agora, se essa primeira experiência sexual ela é negativa ou muitas vezes traumática, isso pode ser extremamente negativo para aquele sujeito. Existem vários motivos para se fazer sexo e é extremamente importante que haja uma percepção de que se eles são construtivos ou se são destrutivos. Exemplo, eu quero fazer sexo porque eu busco um desejo físico. Eu quero provar a minha perícia. Eu estou muito triste e o sexo me deixa numa sensação de ser consolado. Eu quero uma relação de amorosidade com a minha parceria. Então, que motivos geralmente, na maior parte das vezes, estão presentes e que me levam a buscar o sexo? Acredita-se que, quanto mais variado forem os motivos pelos quais você procura sexo, mais você vai estar desenvolvendo o seu coeficiente de inteligência sexual. Portanto, as pessoas com inteligência sexual acima, elevada, faz sexo por 3 razões. Faz sexo visceral, que é o sexo considerado aquele de preemências físicas. Então, eu faço sexo porque eu estou com tesão, porque eu estou com vontade, eu estou com desejo sexual. Por exemplo, é muito comum atribuirmos esse tipo de sexo ao universo masculino. O homem, muito facilmente, ele faz sexo desvinculado de sentimento, ele faz sexo desvinculado de amor. Existe um outro motivo que é o sexo relacional. Esse sexo relacional é aquele que busca um relacionamento íntimo, busca cumplicidade, tem muito mais relação com o afeto, com a amorosidade. Esse sexo, por exemplo, a gente pode dizer que ele contempla mais o universo sexual feminino. A mulher aprendeu desde muito cedo a atribuir sexo a amor,
há afeto, há uma relação que ela vai ter uma ideia que vai ser duradoura. Então, a mulher, muitas vezes, ela diz, eu só faço sexo se eu estiver muito bem. Acaba que, na grande maioria das vezes, será que é tão fácil assim estarmos zen? Certamente que não. Muitas vezes a sua vida é extremamente tumultuada. A vida do seu parceiro é extremamente tumultuada e é preciso melhorar essa harmonia sexual, porque senão você para e se pergunta, com que frequência que nós fazemos sexo? A mulher, ela precisa estar descansada. O homem, ele faz sexo porque ele está triste e ele quer se alegrar. Ele faz sexo porque ele está alegre e ele quer comemorar. Ele faz sexo porque ele está estressado e ele quer relaxar. Enquanto que muitas vezes a mulher ela fica presa a um padrão muito do sexo relacional e, consequentemente, essa parceria começa a ter conflitos sexuais. É aquele que diz, eu busco, mas eu sempre recebo um não. E eu passo, basicamente, a me afastar daquele contato de intimidade. E um terceiro tipo de sexo, o sexo considerado substituto. É aquele que serve para compensar outras necessidades. Então vejam, o ser humano, ele tem 3 motivos para fazer sexo. Ele faz o sexo visceral, ele faz o sexo relacional, ele faz o sexo substituto. Consequentemente, pare e procure fazer uma retrospectiva. Com que frequência no meu dia a dia eu faço cada um desses tipos de sexo? Então, se eu quero melhorar a minha inteligência sexual, eu vou misturar tudo isso. Eu vou fazer sexo visceral, eu vou fazer sexo substituto, eu vou fazer também o sexo relacional. Existe um terreno extremamente movediço em relação ao comportamento sexual humano, que é a infidelidade. Quando vamos falar de infidelidade, uma temática tão complexa e que geralmente é capaz de gerar tantos sentimentos de dor, de sofrimento, de perdas, a gente observa que existem 3 situações que são consideradas as mais comuns, que acabam vulnerabilizando para que o terreno fique propício para uma infidelidade. Primeiro, quando o romance acaba. Acabou todo aquele olhar apaixonado, não existe mais aquela química que faz com que haja uma proteção natural dos casos amorosos. Outro fator, quando um parceiro passa a não mais estar satisfazendo as necessidades do outro. Então, o relacionamento, ele passa a criar inúmeras lacunas. E essas lacunas acabam atraindo coisas novas. Então, se eu passo a sentir muitos vazios dentro de mim, obviamente que eu vou estar atento a vários outros estímulos que estão ali ao meu redor e, consequentemente, esse terreno fica vulnerável. E, obviamente, mas tudo se complica quando não há diálogo. Então, esse casal, ele percebe que não há mais o romance, ele percebe que não há mais aquela satisfação mútua um do outro e eles não conversam sobre isso. Então, a falta dessa parceria, através de uma comunicação assertiva, de olhar nos olhos, de dizer o que está acontecendo, não é necessariamente discutir a relação, até porque essa temática, discutir a relação, é uma temática que quase que causa assim, arrepios, principalmente aos homens. A gente precisa aprender a conversar e não necessariamente a discutir. Só que muitas vezes os casais, por não terem a prática da conversação, do diálogo, eles postergam. E esse ato de protelar muito essa conversação acaba gerando um terreno extremamente movediço que vai gerar brigas e conflitos. E nesse campo da infidelidade, nós temos a infidelidade real, que é aquela de fato que aconteceu, que um ou outro parceiro soube, tomou conhecimento e aquilo tudo gerou essa dor e sofrimento. Só que na atualidade, no mundo globalizado, na era da tecnologia, a gente se depara também com outro tipo de infidelidade, a infidelidade considerada acidental. É aquela onde pode ocorrer dependendo das oportunidades. Então vamos lá, vamos imaginar 2 exemplos e como que você pode lidar de forma assertiva e inteligente com as oportunidades. Imagine aquele grupo de amigas que foram a um congresso. E lá terminaram as aulas, um grupo decidiu que iria tomar um chopp no happy hour e que depois iriam estender a noite numa boate.
Já o outro grupo decidiu que até iria para o happy hour, mas que depois iriam ao shopping, fazer um passeio e voltariam ao hotel. Vamos lá, você aí em casa que está me ouvindo, pare e reflita. Que grupo está mais vulnerável à possibilidade de um acontecimento acidental e que possa gerar um campo movediço para a infidelidade e qual que poderia estar mais protegido? Vamos lá? Certamente, o primeiro grupo, aquele que fez a opção pelo happy hour e pela boate, é um grupo considerado de risco. E por que esse grupo é de risco? Pelo simples fato. Vai beber com as amigas, vai rir, vai se divertir e depois vai para um local extremamente propício, uma boate. A luz extremamente diferente, o som, o contato. Para um escutar o outro, é importante que haja proximidade física, o tocar, o sentir o cheiro, o falar ao ouvido. Isso tudo pode gerar uma vulnerabilidade? Claro que sim. É possível que aconteça nesse momento um envolvimento e esse envolvimento pode gerar uma dor terrível, porque de fato não é aquilo que você gostaria que acontecesse. E a maneira mais poderosa para evitar e resistir a essa tentação é o exercício do que nós chamamos de empatia sexual. Então, o que quer dizer a empatia sexual? Muito simples. Você vai fazer um exercício reflexivo de colocar-se no lugar do outro. Bom, se eu estivesse no lugar do outro, eu gostaria que ele fizesse aquilo comigo. Então, a partir do momento que nós trabalhamos essa inversão de papéis, essa inversão de valores, o terreno fica muito mais propício para que você reflita e para que você tome uma decisão. Então, voltemos agora para aquele momento onde aqueles dois grupos estavam ali, prestes a tomarem a sua decisão. Imagine se aquelas mulheres tivessem usado a empatia sexual. Certamente, naquele momento, a pergunta seria: será que eu gostaria que o meu parceiro fosse ao happy hour com os amigos e depois para a boate? A resposta possivelmente seria não. E se essa resposta é não, então eu usei a empatia. E a partir do momento que eu uso a empatia, eu passo a criar um momento de reflexão. E a reflexão certamente vai fazer com que eu tenha a possibilidade de mudar o comportamento de um inassertivo para um comportamento mais assertivo. Não quer dizer necessariamente que um caso extraconjugal sempre vai causar danos e destruir uma relação. É possível que um caso extraconjugal até gere um ponto de virada para melhorar a relação conjugal. Porém, é muito importante não trocar a vingança, o diálogo pela vingança, pela ideia de que eu deveria fazer aquilo para que o outro sinta da mesma forma. É preciso dialogar. Então, na realidade, na prática clínica, a gente observa que a maioria das pessoas que tiveram uma experiência em relação a essa relação extraconjugal é muito difícil. Exercitar, de fato, o perdão. O colocar-se no lugar do outro, o aceitar que o outro pisou na bola, que aconteceu alguma coisa que vulnerabilizou a relação, que eu também sou corresponsável por esse acontecimento, isso é extremamente complexo. E essa complexidade muitas vezes faz com que a relação ela se quebre. E é como aquela história do cristal. O cristal, quando se quebra, jamais ele vai se recompor, jamais ele vai ser o mesmo. Então, uma forma de prevenção para a infidelidade é, sem dúvida alguma, usar cada vez mais a prática da empatia sexual. E, no mundo da globalização, nós temos um outro tipo de infidelidade, a chamada infidelidade virtual, que é aquela onde, necessariamente, ainda não houve um contato físico entre as duas partes, porém, já existe um relacionamento. E aí, nesse aspecto, vejam como homens e mulheres funcionam de maneira totalmente diferente. Enquanto que para a mulher o mais doloroso é saber que o seu parceiro teve um envolvimento afetivo, ele ainda não encontrou com aquela parceira com a qual ele está mantendo um relacionamento virtual. Mas, em contrapartida, ele passa horas no computador, ele passa horas conversando, ele expressa o que ele sente, o que ele pensa. Então, para ela,
Isso é extremamente doloroso, mesmo que ele diga, que ele confirme, que ele prove que ainda não teve nenhum encontro de fato real com ela. Já para o homem, se ele sabe que ela teve um relacionamento real, já se encontraram, já transaram, isso é extremamente doloroso. Mesmo que ela diga que não houve esse envolvimento afetivo, vai ser mais fácil para ele encarar. Então vejam como que o mesmo assunto, que é infidelidade virtual, tem um padrão de comportamento masculino e um padrão de comportamento feminino totalmente diferenciado. As pessoas com inteligência sexual, elas desenvolvem empatia sexual e não exercitam assim a infidelidade, nem real, nem virtual, e optam sempre pelo diálogo. E se aquela relação não tiver mais como ser levada adiante, ser ressignificada, obviamente eles teriam condição e maturidade de encararem o rompimento daquele relacionamento. É preciso também, para entendermos alguns aspectos de comportamentos masculinos e femininos, quebrarmos determinados estereótipos. Os estereótipos de que necessariamente o homem é a figura do agressor e a mulher é a figura da sensibilidade, é preciso transcender muito esses conceitos para se gerar um aumento da inteligência sexual. E para isso, a psicologia moderna, ela fala do termo androginia. O que significa androginia? É quando homens e mulheres, eles misturam elementos da sua feminilidade e da sua masculinidade exatamente para quebrarem aquela ideia de que isso ou esse comportamento é coisa de homem, isso ou esse comportamento é coisa de mulher. Ou seja, quanto mais as pessoas forem tipificadas como machões ou ultra femininas, elas serão pessoas limitadas e vão ter uma baixa autoestima. Consequentemente, para elevar esses coeficientes, é importante que a mulher ela mergulhe cada vez mais nesse universo da masculinidade e que o homem mergulhe cada vez mais no universo da feminilidade. Por que não a mulher ter iniciativa sexual? Por que não o homem ser o romântico da relação? Então, são esses padrões de comportamentos que precisam serem melhorados e, consequentemente, uma verticalidade muito melhor, muito mais rica de comportamentos atrativos, vai gerar uma horizontalidade muito mais erótica, muito mais excitante, muito mais feliz sexualmente. E um outro detalhe muito importante é o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho, ele é considerado uma das principais zonas erógenas dos seres humanos. Poxa, o que quer dizer isso? Exatamente o quê? O local de trabalho é exatamente o local onde a maioria das pessoas passa a maior parte do seu tempo. Então, é no local de trabalho que você está com um colega de trabalho, que você está conversando, que você passa o dia todo juntos, que você tem uma proximidade na relação, inclusive física, um chega perto do outro, fala alguma coisa, naquele ato do falar, você sente o cheiro, você toca a pele, então você pode começar a despertar um interesse pelo colega de trabalho por conta dessa proximidade. E, olha que interessante, pesquisas dizem que 63% dos relacionamentos que nascem no ambiente de trabalho já poderiam ser previstos pela relação de proximidade e intimidade entre os seus membros. Então, é preciso ter uma inteligência sexual muito grande para saber lidar com o que é limite e com o que é alcance, para que essa relação ela não cause sérios prejuízos e possam até dificultar a manutenção de um ou de outro naquele ambiente de trabalho. Bom, vejam só, nós concluímos uma temática extremamente nova, importante, que é esse conceito de inteligência sexual. Então pare, comece a refletir, como é que anda a minha inteligência sexual? Será que, de fato, eu tenho ideia a respeito, o que eu conheço a respeito de sexo? O que eu conheço a respeito do meu eu sexual secreto? Como é que anda a sua relação com a sua parceria? Será que você tem condição de tranquilamente compartilhar com o outro o que você sente, o que lhe excita, o que lhe atrai, quais são as suas dificuldades?
Será que você tem, de fato, tratado a questão da empatia sexual? Tenta colocar-se no lugar do outro. Começa a perceber como é que eu me sentiria se o outro agisse assim para comigo. Assim, você começa a melhorar muito essa relação inter e intrapessoal. Pense nisso.